Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 2, neste caso, segunda aula, sobre a existência de Deus. Hoje nós vamos explorar a relação entre o universo e Deus a partir de uma perspectiva teísta ou teorreferente. Examinaremos a criação ex nihilo, onde nós falamos que o universo surge do nada e não necessariamente do material pré-existente. Também exploraremos sobre a transcendência e imanência de Deus, a sua intervenção na natureza, e ao mesmo tempo vamos falar da dignidade humana à luz da imagem divina, ou seja, o fato de o homem ter sido criado ou feito à imagem e semelhança de Deus. Isto confere dignidade a este homem, e com este debate, com esta reflexão, pretendemos oferecer uma compreensão profunda e abrangente da visão teísta sobre alguns temas complexos, e um dos temas complexos é sobre a questão da existência de Deus, a questão da sua existência e a existência também do universo. Agora, é importante nós pensarmos agora sobre a existência do universo, ou seja, a criação ex nihilo, e olhar Deus como a origem do universo. Porque há muitas teorias, há muita discussão sobre a origem do universo e alguns acabam confundindo o universo com o próprio Deus. Primeiro, quando nós falamos da criação ex nihilo e Deus e a origem do universo, temos que ter em conta o elemento da dependência de Deus. Feinberg e Gessler argumentam que o mundo depende de Deus para a sua existência, o que significa que sem o sustento do Criador, o universo não existiria. Então, este mundo é totalmente dependente de Deus, o universo é totalmente dependente de Deus. É que é questão de relógio, não é? Não existe um relógio sem um relojoeiro, não existe também um edifício sem um arquiteto. Todo edifício pressupõe um arquiteto, todo relógio pressupõe um relojoeiro, toda lata pressupõe um latoeiro, e isso também vamos discutir um pouco mais em frente, quando vamos falar de alguns argumentos que evidenciam a existência de Deus. Agora, esta questão da dependência de Deus mostra que o mundo ou o universo não existe sem o sustento do Criador divino. Ou seja, sem o sustento do Criador, o universo não existiria. E esta é a doutrina que é conhecida como criação ex nihilo, o que significa que do nada o mundo veio a existir, do nada o universo veio a existir. Não existe ao acaso, é preciso diferenciar o existir do nada e existir ao acaso. Não, o universo não surge ao acaso, mas o universo surge do nada. Quando nós dissemos que surge do nada, estamos a dizer que Deus, ele cria o universo não do material pré-existente. Pelo contrário, ele usa a própria palavra e o seu poder para dar existência do universo. Um outro elemento que é preciso considerar nesta temática de Deus e a origem do universo é um ser necessário, o que significa que Deus, ele é um ser necessário, como São Tomás de Aquino já vinha dizendo, que Deus é o do ser necessário para os seres contingentes, ou seja, Deus é o ser necessário e os demais seres que surgem, os demais seres que nós podemos ver pressupõem um ser necessário. E esses todos os seres são contingentes, limitados, condicionados e dependentes. Tudo o mais no universo, como bem dissemos aqui, é contingente. A existência de Deus é inevitável. Por isso que nós dissemos que Deus, ele é um ser necessário. Deus não pode existir a possibilidade ou haver uma possibilidade de ele não existir, e nunca houve a possibilidade dele não ter existido e nem haverá a possibilidade dele não existir futuramente. O que significa que Deus sempre existiu e a sua existência é permanente. Ou seja, tudo no universo é transitório, é temporal, menos Deus. A criação divina é a passagem da não existência para a existência. Enquanto Deus ele existe desde sempre,
Agora, a criação, o universo, passa da sua não existência para a existência. O que pressupõe que houve um momento que este universo não existia. Este universo passa a existir porque há um Deus criador, há um Deus que criou este universo. Aliás, ele não é só um, ele é o único Deus que criou este universo. Outro dado importante aqui é que Deus não usou a si mesmo ou matéria pré-existente para criar o universo. Não, Deus não usou o braço para criar o universo, não usou a si mesmo ou uma parte do seu corpo para criar o universo, como aconteceu com a criação da Eva, que foi a partir da costela de Adão. Não, Deus não usou nenhum material pré-existente, nem a si mesmo. Apesar de Deus ser autoexistente, o universo não é autoexistente. Mas também não foi porque Deus retirou um dos seus membros, uma parte dele, para criar o universo. Pelo contrário, ele usou a sua palavra e o seu poder para a criação do universo. A criação ex nihilo, amigos, pessoal, é a ideia de que Deus cria tudo do nada. Há um pensamento heraclitiano que dizia que do nada, nada vem. Bom, numa perspectiva humanística, isso até pode fazer sentido, de que do nada, nada vem, o que significa que o efeito pressupõe uma causa, o efeito pressupõe algo que deu existência a esse efeito. É verdade, para o universo, quem deu existência é a causa, essa causa que é Deus. Mas este Deus não usa um material pré-existente como fez com o homem, de usar o barro para poder fazer este homem. Para a natureza, para o universo, Deus ele usa o poder da sua palavra, e o poder da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, o seu poder, dão existência a este universo, neste caso, a natureza. Agora, um outro elemento devemos considerar o universo é como obra-prima divina, ou seja, o universo é de fato obra-prima divina. Primeiro, por que nós vamos considerar o universo obra-prima divina? Vamos perceber aqui que o universo é de origem divina. Estamos a dizer que o universo é produto da obra de Deus, não de geração espontânea ou de explosão. Há teorias evolucionistas que querem fazer querer as pessoas, querem engodar as pessoas, querem manipular as pessoas, até se chamam de ciência, para poderem acreditar que o universo provém da espontaneidade ou de uma explosão. Mais em frente, vamos discutir sobre a perspectiva de Darwin e demais outros cientistas à luz disso. O que nós precisamos entender agora é que o universo não é eterno, o universo não é produto de geração espontânea, não produziu-se ou não manifestou-se, não autocriou-se, não apareceu por conta de uma explosão. Pelo contrário, o universo é produto de Deus, é dependente da mão criadora de Deus e, ao mesmo tempo, da mão sustentadora de Deus. O universo não é pré-existente ou não é infinito. O universo tem princípio de dias e também terá o fim de dias. Bom, há quem diga que olha, nós estamos a morrer, gerações e gerações vêm e passam, e o universo continua lá, a natureza continua lá. Pesquisas mostram que o universo está envelhecendo, as próprias escrituras são corroboradas por essas pesquisas, porque as escrituras dizem que os céus e a terra envelhecerão como vestido, mas a minha palavra permanece para sempre. O que significa que o universo não é infinito. Tem princípio de dias e acredita que terá fim de dias. E nas escrituras o que nós vamos ter é novos céus e nova terra, uma nova criação. Mas é bom que se entenda aqui que o universo não é eterno, nem infinito e nem pré-existente, mas ela é totalmente dependente de Deus e da sua mão criadora e sustentadora. O segundo elemento que podemos considerar aqui é que Deus ele é transcendente ao universo, o que significa que Deus não é o universo, nem o criou usando a si mesmo como ferramenta. Deus não é ferramenta para a criação do universo, senão teria que haver um outro Deus que usou esse Deus para criar o universo, o que é inconcebível biblicamente falando.
Deus, ele não é o universo, nem usou a si mesmo para a criação do universo. Pelo contrário, Deus ordenou e do nada o universo veio à existência. O universo veio a existir porque há um Deus, há um e o único Deus que ordenou a existência deste universo e esse universo teve que existir ao comando, teve que existir sendo dado a existência ou dado vida pelo próprio Deus, ou dado a capacidade de surgir, de existir por esse próprio Deus. O outro dado aqui, que é importante, é sobre o sustento divino. O universo como obra-prima divina considera, primeiro, que é de origem divina, segundo, que Deus ele é transcendente, não se confunde com o universo, é acima do universo. O terceiro é que ele, Deus, é que sustenta o universo. O universo necessita da atuação constante de Deus para manter sua ordem e harmonia, e não sendo capaz de manter-se sem esse sustento. O que significa não é possível o universo do jeito que é organizado, do jeito que é harmônico, do jeito que está estabelecido, se autossustentar por si mesmo. Não, é que há um Criador que criou o universo, estabeleceu os limites dos mares, os limites das areias, estabeleceu as galáxias, as estrelas, estabeleceu as nuvens e os limites destas todas criaturas, ou seja, destes elementos criados, e estes elementos criados, estas todas criaturas estão sendo sustentados por este Deus que tem este universo como sua obra-prima. E é importante perceber que, ao discutirmos sobre a transcendência, não podemos esquecer que Deus, além de estar acima do universo, ele é imanente, o que significa que ele existe no universo. Ele está além do universo, além da natureza, além do mundo, por estar acima, por estar numa situação de transcendência, mas também ele está presente no universo. Não é Deus que cria o universo, depois abandona e se isola, deixa o universo à sua própria sorte. Pelo contrário. Primeiro, quando nós refletimos que Deus ele é transcendente, entendemos que Deus opera o universo de forma regular e ordenada pelas leis da natureza, que ele mesmo criou. O que significa que Deus ele estabeleceu todas essas leis da natureza, a lei da gravidade e todas as demais leis. Deus ele colocou essas leis. Agora, nessas leis que Deus ele estabeleceu na natureza, precisamos ter em mente que Deus ele opera este universo de forma regular e de acordo com essas leis que ele mesmo criou. Então, o universo se regula em função das leis criadas por Deus ou estabelecidas por Deus para o bom funcionamento da natureza. No entanto, Deus, ele é transcendente a essas leis. Ele está acima dessas leis, até pelo fato de ele ser o próprio Criador. Agora, um dado importante. Se ele está acima dessas leis, sendo ele o Criador, existe uma esfera sobrenatural que pode ser considerada aqui. Existe uma esfera sobrenatural que pode invadir a esfera natural, revelando o poder e a vontade de Deus. O que nós estamos a dizer aqui? É que Deus criou as leis, criou a natureza, e essa natureza se regula de acordo com as leis naturais criadas e estabelecidas por Deus. No entanto, Deus, sendo um Deus transcendente, um Deus sobrenatural que está acima do natural, ele pode, querendo, de acordo com a sua vontade, sem imposição humana, invadir. Até o termo invadir pode ser complicado, mas pode intervir na esfera natural. É esta intervenção de Deus na esfera natural que é chamado de milagre. Quando Deus ele intervém na esfera natural, vai operando curas, vai operando milagres de várias natureza ou de várias ordem, vai transformando vidas de pessoas que eram delinquentes para pessoas com boa reputação, vai transformando corações de pessoas, vai confortando, consolando pessoas, dentre outras coisas que ele faz. Estamos a falar que é intervenção do sobrenatural para o natural. Aí estamos diante de um Deus que intervém, que opera milagre.
O outro dado aqui é sobre a soberania de Deus. Deus ele é transcendente, sim. Ele tem uma esfera sobrenatural que intervém no natural, sim. Mas também ele é um Deus soberano. O Criador soberano não pode ser trancado fora da criação. Ele permanece presente e atuante no universo. Não temos como dizer, olha, Deus, xixi, nós não te queremos, fique de fora. Aliás, mesmo que nós não queramos Deus ou que alguém não queira Deus, Deus não precisa de autorização de ninguém para estar presente neste mundo. Ele está presente porque ele é o Criador e este mundo nem tem como funcionar sem ele, porque está umbilicalmente ligado ao seu próprio Criador. Então, não é possível, mesmo que alguém ou o ateu não queira que Deus exista, seja o ateu baseado em senso comum, o ateu prático, o ateu dogmático, o ateu teórico, não é possível querer que Deus esteja fora deste universo. O homem até pode expressar ou pode até desejar que Deus não esteja no universo, mas não tem como tirar Deus dentro deste universo, porque ele que controla, ele que gera, ele é que governa, é que sustenta este universo, este universo. Deus, ele é soberano, ele permanece presente e atuante neste universo. Outro dado que é importante, que precisamos perceber aqui, que já tínhamos falado, é a questão de milagres, a intervenção divina na natureza. Só para esclarecer um pouco aqui, é que primeiro Deus tem uma ação regular e direta. O que é que nós estamos a querer dizer aqui? É que Deus age de forma regular, mas ocasionalmente intervém diretamente. Isso é importante para não pensarmos que é todo tempo milagre e não estarmos todo momento a cobrarmos milagre de Deus e a fazer promessas de que sempre há de haver milagre, sempre que se faz alguma coisa, ou que se faz um evento religioso, um evento espiritual ou um evento de outra natureza. Não, Deus geralmente opera dentro das leis que ele estabeleceu e faz com que essas leis funcionem em favor do homem e beneficiem este ser humano. Entretanto, ocasionalmente, dependendo da sua vontade, dependendo do seu decreto, do seu propósito, do seu objetivo, ele pode interferir na natureza e pode operar milagres. E esta invasão ocasional, que o termo correto seria intervenção ocasional da natureza pelo sobrenatural, nós dissemos que é chamado de milagre. Agora, há pessoas que podem pensar que esta questão de milagres é dos cristãos, porque eles vão pensar nos evangelhos, nas operações de milagres feitas ou operadas por Jesus, ou milagres operados por Cristo, onde pensar nos apóstolos e onde pensar em um e outro no Antigo Testamento, como Elias, e vão pensar que isto aqui é apenas mesmo dos crentes, ou seja, de pessoas que seguem o cristianismo. Uma novidade para si. É preciso entender que existem outros exemplos de teístas que acreditavam no milagre fora dos teístas cristãos ou dos teístas que professam o cristianismo. Por exemplo, judeus, eles apontam os milagres do Êxodo, não é? Como o caso de Moisés, o líder que liberta o povo de Israel, não é, das trevas, neste caso da escravidão. Quando falamos de escravidão, neste caso estamos a usar o termo de escravidão que estava sob domínio de Faraó. O povo é liberto para poder adorar a Deus e esta libertação tem Moisés como seu líder. E temos também os muçulmanos que acreditam no milagre, neste caso nas revelações a Maomé. E os cristãos também acreditam no nascimento e a ressurreição de Cristo. Aqui temos três religiões mundiais representadas, por sinal, as grandes três religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que estão manifestando a crença nos milagres, o que significa que há possibilidade, ou seja, uma crença comum da possibilidade de intervenção sobrenatural, o que é chamado de milagre. Agora, o sobrenaturalismo, o que seria? O teísta acredita que há mais do que o universo. A vida, amigos, não para aqui, não termina no universo e não gira em torno da nossa órbita ou naquilo que nós acreditamos que tudo termina por aqui, não existe um Deus, não há nenhuma intervenção. Pelo contrário, o sobrenaturalismo
crê de forma destemida que há mais do que o universo limitado que nós conseguimos presenciar. Até conseguimos presenciar, mas nem conseguimos compreender até a sua complexidade. E este mais é um âmbito sobrenatural. O mundo depende de um Deus que o criou e o sustenta. E isto é incontornável. Deus criou este mundo, Deus sustenta este mundo e Deus intervém neste mundo que o sustenta. Agora, os milagres divinos, como é que podemos discutir sobre elas? Como é que elas vão se manifestando? Primeiro, se existe um Deus todo-poderoso, ele pode intervir no mundo. Porque ele é todo-poderoso, ele está acima do universo, criou o universo, criou as leis que estão no universo e ele pode intervir sobre, sobre essas leis que criou. E milagres são intervenções especiais que manifestam a ação divina. Então, milagres não deviam ser novidades ou problemas para nós. Pelo contrário, manifestam a ação do próprio Criador, aquele que criou o universo, aquele que estabeleceu as leis da natureza. É bem verdade que hoje há quem simula milagres, há quem inventa milagres, há oportunismo, não é, de espíritos maléficos, de milagres falsos, mas o que nós podemos ter em mente é que há um Deus que criou o universo, que sustenta o universo, mas que opera o milagre em favor do homem para a sua própria glória. Agora, o que dizer sobre as leis da natureza e a soberania divina? Primeiro, é importante entendermos que leis naturais existem, mas não estão acima de Deus e ele pode intervir soberanamente nelas. Isto é uma questão de convicção, não é uma questão de doxa, de opinião, não. É uma questão de convicção. As leis da natureza existem, isto é um fato, mas não estão acima de Deus. E pelo fato de não estar acima de Deus, ele está acima dessas leis. E pelo fato de ele estar acima dessas leis, ele pode intervir de forma soberana nessas leis, como quiser, sem prejudicar o ser humano. Dois, é preciso entendermos que as leis naturais, assim como as leis humanas, não é que, de alguma forma, as leis naturais fazem parte das leis humanas e também tem outras leis humanas que são criadas pelos homens. É preciso entender que todas essas leis são limitadas. Não podem estar acima de Deus e não podem se igualar a Deus em termos de poderio e de omnipotência. Todas elas são limitadas. O ser humano, sem a ação divina, está limitado e condicionado a agir sob essas leis. Neste caso, sob as leis da natureza e sob as leis humanas. Tanto as da natureza, que supostamente, ou seja, que estão patentes na natureza, e as leis humanas que vão sendo criadas. Então, todas essas leis têm limitações humanas. Este é um dado. Primeiro, as leis da natureza existem, mas não estão acima de Deus, e Deus pode intervir nelas. Segundo, as leis naturais têm limitações humanas, ou seja, há limitações humanas. O homem está condicionado a essas leis da natureza. Terceiro, temos testemunhos de teístas, de outras religiões monoteístas. Monoteísmo, estamos a falar que é verso politeísmo. Politeísmo, crença em vários deuses, não é? É mais de um Deus. E monoteísta, de monoteios, que é a crença em um e único Deus. E temos a questão do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, que são religiões, ou as grandes religiões monoteístas. Estas religiões testificam a soberania, ou seja, a intervenção sobrenatural de Deus, independentemente de concordarem com o cristianismo. Então, a questão de milagres, a questão de Deus intervir sobre a natureza, não é uma fantochada do cristianismo, não é uma fábula, não é um conto de fada do cristianismo, é uma questão real. Pesquise um pouco mais, você vai poder ter mais informações a respeito. Hoje é tudo, até o próximo vídeo, e será praticamente a lição número 3. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.